5h56, Fernanda, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Espaço FM. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Cumprimento a ti e a todos os ouvintes da Rádio Espaço e te agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece. Fernando, o seguinte, só um detalhe que é importante colocar, a Fernanda era para estar na Câmara, pode até ir em seguida, mas está de licença esse mês de julho, até para dar oportunidade para o primeiro suplente, o Edgar de Biasi, que certamente está aproveitando bem. Isso vai ser uma rotina, quem sabe, no União Brasil, Fernanda? Exatamente. Quando nós concorremos, uma das primeiras palavras e promessas, que é um cumprimento também da nossa presidente, a Glória Menegotto, era o quê? Quem se elegesse dá a oportunidade para os suplentes estar lá, vendo como funciona, né, a Câmara Legislativa e também levando suas ideias, seus projetos e trabalhando em prol do que eles acreditam. Então, agora, nesse mês, esses próximos 31 dias, o De Biasi está lá assumindo e fazendo o seu trabalho. Ano que vem também tem o próximo, assim, consequentemente, até o final do nosso mandato. Ninguém se elege sozinho, né? Nunca. Eu sempre digo que a cadeira hoje conquistada do União Brasil, Rogério, é uma conquista de todos que concorreram, né, pelo nosso partido. Então, estar dando essa oportunidade, eu sempre digo que eu cheguei lá não foi só por mim, foi por todos que colocaram o seu nome à disposição, e quando se coloca o nome à disposição, tu tem que ter coragem, porque tu está na vitrine. E estar lá hoje representando todas essas cadeiras, né, é uma forma de gratidão e fazer com que eles sintam como que funciona de fato, né, a Câmara de Vereadores. Para mim, esses primeiros 6 meses, eles foram de muita aprendizagem, de trabalho, mas ao mesmo tempo de muita aprendizagem, e graças a Deus eu sempre digo que eu tenho pessoas ao meu redor que me auxiliam muito, e eu quero muito que todos tenham essa oportunidade de estar lá. Fernanda, já começou a responder a pergunta natural para te fazer. Está fechando aí o primeiro semestre, 6 meses de trabalho. O que dá para destacar aí? Foi mais para conhecer também, embora a Glória está contigo e vocês conhecem bem a política, trabalham em campanha, mas tá lá dentro é outra história certamente, isso né? Aí, tá lá dentro, sabe, sentar naquela cadeira, enfim. O que dá para falar desses 6 primeiros meses? Eu digo que em outros momentos que eu estive aqui, eu sempre te comentei que estar nos bastidores é uma coisa. Hoje eu estou no papel quanto vitrine. Estar nesse papel quanto vitrine faz realmente ter desafios. E são desafios que faz realmente tu enxergar com outros olhos a nossa comunidade. Tá, Rogério? Porque o que acontece? Eu já disse, eu sou uma pessoa abençoada porque eu tenho pessoas que conhecem muito a nossa cidade. A Farroupilha me acolheu quando eu cheguei aqui. Eu não sou diferente de muitas pessoas que vieram de fora procurar uma oportunidade, chegaram aqui, tiveram essa oportunidade e hoje eu estou como vereadora, certo? Então, esses 6 primeiros meses, eles foram de aprendizagem e trabalho. Eu digo que todos os temas e pautas que eu levei para a Câmara foram muito debatidos. Um dos primeiros temas que eu levei foi a saúde mental. A gente ficou na casa mais de 1 mês debatendo sobre isso, levando profissionais do Pró-Saúde, profissionais da área da saúde do município para explicar toda a metodologia, toda a organização, como que funcionavam os atendimentos no CAPES e para explanar, sabe, o que leva uma pessoa a ter um surto hoje em dia, que é isso que a gente vê muitas vezes, ainda mais agora, depois que a gente passou por uma Covid, a gente passou pelas enchentes, e isso acaba tendo um turbilhão de sentimentos das pessoas, e muitas pessoas acabam tendo surtos. As abordagens dos policiais, como que estava esse cronograma, né? Da polícia, com a administração pública, com o Pró-Saúde, com a Secretaria da Saúde. Então, foi um tema muito debatido mais de 1 mês. A gente levou todas as demandas que chega até nós. Uma das demandas, assim, que até na minha última semana, antes de eu pedir licença, que eu voltei a comentar, foi sobre as paradas de ônibus. Tá? Tem muitos locais que tem muitas crianças que estão esperando a van escolar abaixo de chuva,
principalmente no interior, entende? Então, cirurgias de catarata é um assunto que eu mais recebo, é a saúde. As pessoas estão sendo chamadas agora 1 ano, pessoas de junho do ano passado, um pouco mais é 1 ano, mas aí chega aquela questão, 1 ano, Rogério, esperando para fazer uma cirurgia de catarata, aquela pessoa que trabalha, vamos supor, numa malharia, que é o nosso ponto forte da nossa cidade, tá lá, fazendo corte, fazendo costura, entende? E a minha maior demanda são pessoas que estão trabalhando em malharias, esperando cirurgia de catarata, tá? E aí eu chego naquele denominador, o que está acontecendo? Por que não está fazendo os multidões lá, que uma vez se tinha? Eu tenho um acesso, vou te dizer, converso muito com a administração, tá? Eu tenho, o Gabinho é um cara excelente, tá? Solícito, responde, vai atrás, mas o que eu sempre digo, e o que eu vou te repetir o que eu falo na Câmara de Vereadores, Rogério, tá? O arroz e feijão da nossa cidade, ele precisa ser feito. Precisa. Não está sendo... Algumas coisas acabam ficando na espera. Nós precisamos contratar determinadas pessoas, nós precisamos esperar determinadas licitações. Concordo com tudo isso. Tanto que o fato, eu já esperei, eu sempre digo, 6 meses, a gente vai vendo, a gente vai dando tempo, a gente vai escutando, a gente vai cobrando da forma correta aquele procedimento. Faz pedido de providência, pedido de informação, a gente aguarda e vamos esperando o que vem as respostas. Mas chega um momento que nem a população aguenta, né? A população que está lá esperando um exame, está esperando uma cirurgia, Rogério, saúde não espera. Infelizmente, não espera. Hoje eu sou uma vereadora licenciada. E eu posso te dizer que hoje no meu escritório, eu recebi uma família me dizendo que eles foram atendidos pelo nosso hospital, que é referência na cidade para vários municípios, tá? Já tiveram contato com a administração, certo? E eles tiveram que comprar um gesso para uma criança de 2 anos que foi acidentada. A família teve que comprar isso. Porque o hospital não tinha. Porque o hospital não tinha. Então, são demandas que nós, enquanto vereadores, eu vou te dizer por mim, eu, enquanto vereadora de primeiro mandato, eu fico me questionando, o que está acontecendo? Qual é o erro? Qual é o erro? Qual é a falha que está acontecendo que as coisas não estão andando da forma correta? Entende? E no seu relacionamento com a administração, falasse há pouco do Gabriel, do Gabinho, que tem um poder muito grande junto à administração, aí na chefia de gabinete e tudo mais, não se tem uma resposta... O Gabinho, ele é muito solícito em muitas coisas. Tem coisas que ele consegue resolver, mas tem coisas que dependem muito dos secretários, né, Rogério? Tem coisas que, quando tu tem uma gestão, a gente tem... É que nem uma empresa. O dono de uma empresa, um diretor... Os secretários vão escutar a demanda que é do chefe maior. É assim. Pelo menos é assim também que eu entendo e que eu interpreto. Entende? Chegasse a conversar já com o Thiago Brambila, secretário da Saúde, o mesmo que o prefeito Jonas cobrando algo que a senhora acha que é prioridade, não está sendo? Algumas coisas com o Thiago já. Algumas coisas eu vou te dizer que o Thiago ele já resolveu, tá? Mas tem muitas coisas que é sempre à espera. E essa espera é o que a gente cobra dentro da Casa Legislativa, tá? Quando chega... Eu sempre digo que, assim, nós, enquanto vereadores de oposição, a gente leva as demandas para casa, e aí, quando a espera é muito longa, a gente acaba falando e cobrando mesmo. Mas a gente tem um diálogo. Se eu te disser assim, não se tem diálogo... Eu vou acabar te dizendo, Rogério, que a gente é hipócrita aqui. Não, a gente conversa. Só que quando demora e quando é uma coisa básica de se resolver, é que nem as pessoas que te procuram aqui. Rogério, tá faltando água no meu bairro. Rogério, tá faltando luz lá, não sei onde. É uma coisa numa concessionária, certo? Só que assim, a gente tem um gestor, entende? Se acaba fugindo de nós...
a gente corre ao gestor da cidade. Fernanda, nesses 6 meses tem sido, digamos assim, proveitoso, muito decepcionante na maioria dos casos? Não, eu acho que eu tô conseguindo trabalhar. Mas, Fernanda, nesse jogo rápido aqui, a senhora jogou vários temas aqui, é legal assim, porque deu para sentir. Mas só deixa uma frase ou duas só para dar uma orientada. Falasse também dos surtos, porque quando vocês assumiram, a gente tava com aquela temporada que a gente teve gente que foi morta, enfim, reagiu à polícia, outro foi baleado, que estavam em surto, e aí a senhora chamou esse assunto. Hoje, julho de 2025, como é que está a situação? O assunto mudou um pouco o encaminhamento? Algumas coisas eu posso te dizer que sim, porque a gente não teve mais casos na mídia que dissesse, aconteceu o surto aqui, porque foi um tema muito debatido e não divulgaram mais. Não, mas eu acho que, Rogério, eu acredito que o teu potencial enquanto imprensa, tu nos ajuda muito. Mas de repente, Fernanda, talvez a origem da história não chegou ao público de repente. Pode ser. Porque foram casos que chamaram a atenção. Pode ser que eles tenham criado uma dinâmica diferente e tá solucionado. Tá, outro assunto que a senhora falou também sobre que é um detalhe, pode ser pequeno para quem ouve, mas para quem tá na prática é muito grave. Paradas de ônibus, ainda a gente tem problema de não ter parada ou de paradas deficitárias? Nós temos e eu vou te dar um exemplo do Burati. Na minha última semana que eu estive na Câmara ainda, hoje, como eu digo, sou licenciada, mas eu recebi novamente uma demanda que eu estou cobrando desde o início do ano. Parada de ônibus, o pessoal do Burati, o pessoal do interior, tive clientes dentro do meu escritório que escutaram esse comentário que eu fiz na Câmara de Vereadores e me relataram em outros lugares do interior que nós chegamos agora no inverno e as crianças estão aguardando os ônibus abaixo de chuva. E aí o que acontece? Sim, tive um retorno naquela semana da minha licença, tá, Rogério? Que estavam fazendo licitações e foi, eu acredito, uma das falas mais fortes que eu tive na Câmara, que a gente tem um banco de materiais. Eu estive presente na Conferência dos Idosos e eu aproveitei para visitar outras instalações que estão ali, banco de materiais e banco social, que é um do lado do outro. E lá, Rogério, eu vi materiais na chuva, materiais como o quê? Tijolo, telhas de brasilite, areia, madeira. Eu sempre digo na Câmara que o básico precisa ser feito. O básico, aquela pessoa que está lá na ponta, no bairro, ela precisa ser atendida. Porque se tem na administração, se tem um banco de materiais para isso, aquela pessoa da ponta precisa ser atendida. Entende? A gente tem profissionais lá dentro, a gente não pode estar esperando que se faça uma licitação, Rogério, para fazer um serviço básico, que nem tu me disse agora, uma parada de ônibus. A gente tem esse problema, nós temos esse problema de parada de ônibus. Infelizmente, nós temos. Que é o básico do básico, né? Com a nossa cidade, que ela é muito evoluída, ela atende muita coisa, mas tem coisas básicas que não são atendidas. Você falou que está faltando muitas vezes o arroz e feijão, que é o básico também. É isso aí, o arroz e feijão. Eu recebo muito, mas mais de uma vez. Precisamos arrumar a estrada tal. Às vezes, Rogério, não é um problema enorme, mas aquela pessoa do dia a dia que trabalha num chão de fábrica, que usa seu carro no dia a dia, Rogério, ela passa por aquela rua no dia a dia lá, é o arroz e feijão. Ela precisa que aquilo de lá seja solucionado. Por quê? Esse morador, ele paga IPTU, ele paga imposto para nossa cidade. E o básico precisa ser feito. Deixa eu fechar, depois deixa à vontade também, falar também da questão da catarata, que talvez uma das maiores gratificações que a senhora recebe. O detalhe que muitas vezes a cirurgia de catarata não é a solução 100%, né? Eu sei. E de repente muitas pessoas queridas, ainda mais idosas, vou fazer a cirurgia, só que talvez não resolve. Mas daí, Rogério, vai o profissional que está atendendo. Mas tudo bem, mas onde é que eu quero chegar? Mesmo a primeira, é um problema que a senhora recebe também diariamente, é uma fila grande e não se tem resposta? Não se tem.
Hoje eu falo não só por mim, mas eu já escutei outros vereadores falar que recebem essa demanda, tá? E a demanda, ela a fila de espera é 1 ano. Ou seja, está sendo começado a chamar pessoas de junho do ano passado. Então, imagina aquela pessoa que trabalha, que para mim o que eu mais recebo são pessoas que trabalham em malharias. Mas imagina outro colega que recebe essa demanda, mas que dirige. Vai dirigir lá com o olho todo embaçado para chegar no seu local de trabalho, ainda passar por um acidente. Tu imagina muitas coisas, entende, Rogério? Quando chega nessa coisa de cirurgia da saúde, eu sempre digo que a saúde não espera. Não espera, e as pessoas dizem, mas como é que tu recebe? Eu já fui questionada, como é que tu recebe demanda de saúde? Eu tenho uma líder dentro do meu partido, que foi secretária da saúde, que é a Glória Menegoto. Eu tive o pastor Davi, que eu convivi muito, que foi secretário da saúde, e isso acaba associando. Então, automaticamente, Rogério, receba essas demandas. A Glória ainda, ela mesma recebe, né? Ela recebe, e ela recebe ainda o dobro do que eu recebo. Tá. Mas o detalhe é o seguinte aqui, que isso está levantando e a gente vai colocar na pauta. O detalhe é que quando a pessoa procura para fazer uma cirurgia de catarata, ela já está numa situação delicada. Já está. E ainda tem que esperar no mínimo 1 ano. Isso aí. Fernanda, algo mais aqui, a gente levantou aqui na corrida aqui 3 assuntos ou mais aqui, mas algo que a senhora acha interessante repassar para a opinião pública, que a senhora está indo atrás e se coloca à disposição também? Eu acredito que o arroz e feijão tem que ser feito. Escutei muitas coisas aqui, acompanho muito você, Rogério. Que bom. Tá? Digo que a situação das invasões é um tema muito relevante e que precisa sim ser debatido, precisa sim criar políticas públicas, mas mais que tudo, regularizar. Chegou um ponto que não tem mais o que se fazer. Tá? Eu te digo porque eu já acompanhei, tá? Eu acho que hoje chega num nível que precisa se regularizar, porque as pessoas que vivem hoje lá, elas precisam de dignidade e, ao mesmo tempo, elas precisam contribuir, que nem todos nós contribuímos com os nossos impostos. Então, e não deixar de fazer o que é o básico, tá? Opinião da vereadora Fernanda é buscar a regularização junto às áreas, principalmente do governo federal. É isso aí. Precisa se fazer. Tem modos sim. Se disser que não tem... Eu tenho cobrado de vocês, vereador. Vocês têm algo para fazer? Tem algum poder para fazer? Nós... para mexer ou pressionar, pelo menos? Pressionar a Secretaria da Habitação. Isso a gente pode fazer. Já foi deixado um projeto onde era para se começar essa regularização. Depois não foi dado andamento. E aí, quando não é dado andamento, Rogério, volta-se a estaca zero. Aí, o que acontece? Eu vou te explicar. Foi feito um projeto com tantas casas, tá? Aí não foi dado andamento nesse projeto. Passou 2 semanas, 1 mês, se construiu mais tantas casas. É necessário um novo projeto. As leis funcionam assim. E aí, se não se dá andamento nisso, fica lá em estaca zero, fica se jogando a responsabilidade para um, para outro e assim vai. Mas dá para se fazer, sim, só basta ter vontade. Infelizmente, é isso que eu posso te dizer. Tem que ter vontade de ir atrás e querer regularizar. Que chegou a um ponto, Fernanda, aqui, já passou do limite aí. Sim. Um fica empurrando aqui e a coisa não anda. Eu tive uma situação que aqui no Largo Carlos Fetter tinha um trailer lá, um motorhome. Não vou dizer, era um motorhome. Tava do lado do palco, tá? E eu fiz um pedido, falei na Câmara de Vereadores, tinha lá. Antes de falar, fui ver o que estava acontecendo. E lá tinha instalação de água, instalação de luz, né? E cobramos. Eu, enquanto vereadora, fiz a fiscalização, cobrei do poder público o que estava acontecendo, porque lá tinha um motorhome que estava utilizando, né, a água, a luz,
né, diretamente de lado do palco ali, e não se sabia quem era a pessoa que estava lá. Naquela semana mesmo, o poder público foi lá, conversou, era uma pessoa que não era daqui, tinha encontrado um emprego aqui e estava residindo ali. Se a gente permite isso, Rogério, daqui a pouco tá cheio de motorhome ali no Largo Carlos Fetter. Foi retirado? Foi retirado. Foi retirado. Mas a pessoa ficou um tempinho lá, né, utilizando tudo. Desde dezembro do ano passado. E agora terminou quando? Terminou no mês passado. Mês passado. E isso foi uma das demandas que eu recebi de um empresário da nossa cidade. Um empresário demandou isso, cobrou, na verdade ele nos cobrou, né? Cobrou afinco. Como que vocês, enquanto vereadores, não estão vendo isso? Entende? E aí a gente vai atrás, a gente fiscaliza, a gente demanda e foi solucionado. Mas é que nem eu te digo, tem que ir atrás, tem que resolver para não chegar ao ponto hoje que nem a gente vê o que está acontecendo na Avenida das Indústrias. A gente recebeu informação, já estou passando tempo demais aqui, Fernanda. Sábado a gente recebeu informação de invasão na região do bairro Centenário, um ponto, deve ser novo, mas tinha foto e vídeo do pessoal com carga para invadir. E também sábado à tarde a gente recebeu uma informação dos ouvintes de pessoal querendo entrar no albergue no sábado à tarde e não conseguindo, ficando na calçada lá na frente, enfim, pediu até para a reportagem se fazer. Só para registrar aqui, a Mara também, ela passa informações para cá, ela é um testemunho da demora na questão de exames, cirurgia e tudo mais, setores da área da saúde. O Ederval passa uma informação aqui, pede para Fernanda, aqui no residencial Farroupilha, rodovia dos Romeiros, foi derrubada uma árvore em cima da parada de ônibus faz mais de um ano e não arrumaram. Quer dizer, detalhezinhos aqui, mas para quem mora aí, é um problemão, um dos maiores aí. Fernanda, te agradecer. Também só para registrar, a Fernanda fez uma homenagem recentemente na Câmara para o fundador da Espaço Filme Cecílio Portolã. A senhora está sugerindo o nome do novo posto de saúde central que vai estar sendo reconstruído, que vai ser uma referência, inclusive, para o estado inteiro, é isso? Isso aí, nós fizemos uma indicação, Rogério, já faz um mês. Nós damos a indicação para colocar o nome, né, do seu Cecílio Luiz Portolã na UBS central aqui do nosso município. Então, foi aprovado por todos os vereadores, essa indicação já foi demandado para o executivo e agora é aguardar, retornar e ser aprovado. Mas a gente entende que essa indicação, eu posso te dizer, Rogério, que foi uma escuta de muitos amigos próximos, né? Eu digo que eu sou uma boa ouvinte e adoro escutar as pessoas que contribuíram muito com a nossa cidade. Uma dessas pessoas foi o teu pai, tá? Quero te dizer aqui, olhando para ti, nos teus olhos, que tu tem que ter orgulho mesmo do homem que foi o seu Cecílio, porque escutando esses amigos que eu escutei da história que o teu pai contribuiu para a nossa cidade, tem que se orgulhar muito. Uma pessoa que, além de ser o fundador da Rádio Espaço, ele exerceu muitas outras atividades, além de ser secretário de várias pastas da administração aqui, né, da prefeitura, além de ser vereador, presidente da Câmara. Ele foi o idealizador do ProSaúde, que nem eu digo, então nada mais honroso de colocar o nome dele no posto central que está sendo reconstruído aí na nossa cidade. Então, a indicação já foi para o executivo e agora a gente espera o retorno, né, do projeto do prefeito para retornar para nós e ser aprovado e estar lá o nome do seu Cizinho. Fernanda, muito obrigado aqui. Eu sei que a família também já agradeceu aí, mas e tudo a ver na área da saúde, né? O pai teve a questão de criar esse pró-saúde que deu essa revolucionada, presidiu o Hospital São Carlos em momentos tão delicados também, a passagem dele na saúde também, muito bom. Fernanda, muito obrigado e vamos voltar a conversar aí com mais frequência. Pessoal, Fernando, pessoal quiser contato contigo direto nas tuas redes também, o telefone direto. 996-373714. Me repete aí, 996... 373714. 996-373714. Isso aí. Uma pergunta final. Glória Menegoto deve concorrer a estadual ou a federal?
Rogério, sendo sincera, quer uma resposta sincera? Claro, sempre. Então serei sincera. A Glória, eu já te digo que ela não tem vontade de concorrer. Aí chega no segundo, nos 47 segundos, tempo ela dizer, eu vou. Eu te digo assim, que tenho muito uma insistência do partido, ainda mais agora que tem essa federação circulando aí, mas porque o partido, ele reconhece o potencial de voto que a Glória tem. Mas se eu te disser assim, a Glória vai concorrer, hoje eu vou ficar te devendo essa resposta, porque o que eu acompanho é essa coisa de desacelerar, deixar os próximos vir. Mas União Brasil vai ter um candidato, sim. Para estadual e federal também? Um dos dois. Tá. Um dos dois só, mas vai ter um candidato. Fernanda, está preparada para ser situação do município? Porque se a federação fechar, é PP, né? Junto é União Brasil e Partido Progressista, né? Eu posso te dizer que eu continuarei sendo situação a Farroupilha. Tá bom. Fernanda, um beijo, muito obrigado e boa semana. Rogério. Voltamos a conversar.